Bem-vindos ao programa Finanças para Médicos. O programa feito para você médico, você médica, aprender a investir o seu dinheiro de forma inteligente, gastar menos de preferência, né? Fazer sobrar sempre mais, sem de fato perder a qualidade de vida e assim por conseguinte se tornar um verdadeiro médico investidor, uma verdadeira médica investidora, ok? E o tema de hoje vai ser um tema bem peculiar, porque ele serve para outras áreas também. Mas aqui eu vou dedicar mais para aquilo que me diz respeito, para aquilo que me tange, que é a parte dos investimentos, os estudos de investimentos, como também a aplicação, né? A parte prática da coisa. E aqui eu vou falar de tempo, beleza? Como o médico ou a médica podem, de fato, encontrar mais tempo na sua rotina diária, às vezes muito atarefada, às vezes com múltiplos vínculos empregatícios, plantões, trabalhos em todos os lugares, atualizações dentro da medicina serem estudadas. Como que esse médico, como que essa médica pode sequer conseguir estudar investimento ou prestar atenção em investimento? Você já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente pode até querer julgar, falar, porque o colega ganha bem, mas não sabe o que faz com o investimento. Mas você já olhou para a vida do colega e viu o quão sobrecarregado, atarefado ele ou ela podem estar? Então, voltando, é por isso que o tempo ele vai ser um fator primordial se esse médico ou essa médica vão ter sucesso ou não. Porque não adianta nada. Vamos lá. Eu compro 1 milhão de livros sobre finanças, eu entro em vários cursos online, eu sigo aqui o Médico que Investe, a página do Médico que Investe, eu escuto as coisas e tal, mas eu não consumo conteúdo, eu não paro para prestar atenção, eu não paro para ler, eu não paro para analisar. E quando eu não tenho esse tempo disponível para o estudo e para o ato de investir, consequentemente eu não evoluo. E aí o médico e a médica ficam estagnados. E aí você percebe essa roda que se retroalimenta de médicos endividados ou médicos que não vão bem financeiramente. Tudo porque começou com essa questão do tempo, tá certo? Então, primeiramente eu quero diferenciar os tipos de tempo no qual a gente vai abordar. Tem aquele tempo que ele é mais de qualidade, que é um tempo focado, que é um tempo que você separa só para aquilo. Ou seja, eu, Fabrício, tenho os meus momentos nos quais eu paro e falo: bom, esse é o tempo que eu tirei para ler um livro sobre finanças. Esse é o tempo que eu tirei para fazer o meu investimento mensal, semanal, quinzenal, não sei. Então, é prudente que médicos e médicas tenham isso dentro da sua rotina de alguma forma, um tempo focado. E quando eu falo tempo focado, tempo de qualidade, não precisa ser muito quantitativamente. Porque a gente é tão acostumado com a medicina, com aquelas noites em claro de estudo, com várias provas, prova de residência médica, prova de vestibular, e a gente fica mal acostumado no sentido de que acha que tudo é pesaroso, tudo é sobrecarga. Mas não, existem assuntos, existem temas, os quais são mais palatáveis, certo? E finanças é um deles. A educação financeira é um desses temas que é mais tranquilo de se aprender, é mais tranquilo de se abordar. Então, esse primeiro obstáculo, no sentido de achar que é algo muito complexo ou algo muito difícil, não é. Se você teve a capacidade de entrar passar no vestibular e entrar numa faculdade de medicina, você tem a mesma capacidade para gerir a sua carteira de investimentos, para fazer bons investimentos, para se educar financeiramente. Então, a gente tem que quebrar essa primeira barreira de que, o médico só sabe medicina. Não! Antes de você saber medicina, você precisou saber história, geografia, matemática, gramática, física, química, biologia, redação, ou não. Ou você se esqueceu disso, ou eu me esqueci disso. Que a gente não precisou de tudo isso lá atrás, para hoje, de fato, se tornar médico. E ainda mais, dentro da medicina, você não aprende as matérias base, bioquímica, anatomia, histologia, todas aquelas coisas
que outrora foram necessárias para você chegar e atingir determinado patamar, certo? E isso não quer dizer que hoje você tem que estudar a bioquímica diariamente, ver histologia, anatomia todo santo dia. Não. Você forma uma base, as quais vão obter alguns princípios e você vai se pautar neles e você só se atualiza conforme a necessidade. Investimento é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Conforme você vai pegando o modus operandi, você vai criando a sua sistematização, certo? No início, pode ser sim um pouco mais, não digo nem complicado, mas é necessário um pouco mais de disposição. Mas depois que você transpassa essa primeira barreira, esse primeiro obstáculo, as coisas tendem a fluir mais naturalmente, tá certo? Então, dito isso, diferenciei aqui os dois tipos de tempo que eu quero falar com vocês, que é esse tempo de qualidade, tempo focado, como também um tempo que ele é aproveitado nas lacunas, nas entrelinhas. E aí, como muitos médicos têm essa vida corrida de ir para lá e para cá, atender, tá no hospital, tá em casa e volta, vai, dorme, tem plantão, tem folga, a gente tem que aprender a aproveitar as lacunas de tempo. Como assim? Explico. Quando você tá numa fila para alguma coisa, não importa a coisa, e aí você não tá fazendo nada, né? Você só tá esperando. Quando você tá na sala de espera, você só tá esperando. Quando você tá dirigindo, você tá praticando um ato mecânico, entendeu? Por que não aproveitar esses momentos, os quais já iam acontecer de qualquer forma, só que agora você vai estrategicamente colocar coisinhas ali, tá? Colocar pequenos fragmentos de conhecimento, os quais vão te servir para montar um alicerce ou para reforçar algum conceito, entende? Então, poxa, se todo dia eu levo meia hora para ir do meu trabalho e para voltar, isso já é 1 hora no dia. Essa 1 hora que você está no trânsito, você faz o quê? Você escuta música? Você escuta notícia, rádio? Por que não colocar um podcast sobre finanças? E sim, eu estou puxando sardinha para o meu lado no sentido de que médico que é educado financeiramente, ele vai atender melhor o paciente dele. Ponto. Então, quando eu tenho um colega médico ou colega médica que é beneficiado por esse tipo de conhecimento, eu sei que isso vai atingir lá na ponta o paciente. Entende? Porque se eu sei que você está menos preocupado com a parte financeira, menos preocupado ou preocupada com o dinheiro, eu sei que as pessoas tendem a ficar mais relaxadas, mais tranquilas e, consequentemente, tendem a errar menos, tendem a ter menos problemas, certo? Então, hoje eu percebo que tem muito colega entrando em burnout, tendo problema psicossomático, psiquiátrico, tudo por uma sobrecarga de trabalho ou por uma falta de manejo do mesmo. E tudo isso, muitas vezes, precedido justamente por esse déficit financeiro, por essa preocupação com o dinheiro. Loucura isso, né? A gente cuida tão bem da parte da parte da saúde como um todo, e muitas vezes a gente esquece da saúde financeira, certo? E é importante essa questão da saúde financeira. Agora, voltando sobre o tempo, vamos lá. Pega o seu dia a dia, pega a sua rotina, olha e veja, pô, realmente, igual o Fabrício falou, talvez eu tenha aqui uns 15 a 20 minutos de ida, mais de volta no meu trabalho. De vez em quando também eu faço uma corrida aqui no parque, que é mais 40 minutos. E todo esse tempo aí que eu estou fazendo alguma coisa, eu posso aproveitar simultaneamente para aprender ou para reforçar algum conceito. Então, por que não colocar um audiolivro? Eu vou colocar aqui um audiolivro do Pai Rico, Pai Pobre, do Homem Mais Rico da Babilônia. Certo? Sei lá, de qualquer tema. Inclusive, se vocês quiserem sugestões de livros que sejam simples, de simples leitura, fácil leitura e que agregam um conhecimento superior, pode me chamar nas redes sociais, beleza? Médico que Investe, Instagram, YouTube, Facebook, ok? Então pega esse tempo e aproveita. Então, vou dar o meu exemplo, tá? Quando eu vou para academia, tem vezes que eu não tô no humor de aprender, porque nem sempre a gente vai estar naquele modus operandi do aprendizado. Mas isso é raro. Na maioria das vezes eu vou e coloco um podcast para eu ir escutando. Enquanto eu pratico a minha atividade física, eu estou aprendendo alguma coisa nova ou reforçando algum conceito. Porque é muito importante o reforço. Às vezes nós aprendemos coisas, conforme o tempo passa, se nós não praticamos esse conhecimento, se nós não voltamos
na base dele, ele vai se esvaindo. Ele vai se esvaindo, certo? Então nós não podemos deixar essas memórias, essas coisas que antes foram consolidadas, a começar a perder forma, tá? E um excelente jeito é isso, é justamente reforçar. Reforçar ou por presença, ou por audição, por consolidação. Então, eu quando vou dirigir, eu quando vou praticar atividade física, eu quando vou fazer, às vezes, até coisa doméstica em casa mesmo, vou arrumar a cama aqui, lavar uma louça, sei lá, tá sobrando na pia, 10 minutinhos ali, acabou, entendeu? Não precisa necessariamente se ater apenas, única e exclusivamente àquela tarefa mecânica, tá certo? Então vamos aproveitar essas lacunas. Outra coisa, quando eu falei sobre tempo, muitos médicos vão falar, Fabrício, mesmo assim, mesmo que eu ache esses 10, 15 minutos, eu não vou conseguir aprender. Eu não vou. A minha vida, ela é diferente. Tá certo, você é o floquinho de neve, a sua vida é diferente, né? Ela não é nem um pouco parecida com a minha, nem de fulano, nem de ciclano, tá? Mas eu vou te dizer um motivo, um único motivo, quando você me fala que não tem tempo. É justamente porque você não tem tempo sobrando que você precisa aprender a investir. É justamente pelo fato da sua vida estar atolada de coisas, sobrecarregada, que você precisa, o quanto antes, sair dessa lama. Entende? Então, se você não aprender por amor, digamos assim, uma hora vai ser por dor. Ou pior, você vai carregar essa dor pro resto da sua vida e nunca vai aprender. Entende? Então, certas coisas não tem como. Você pode jogar a sujeira para baixo do tapete todo santo dia. Uma poeirinha ali, uma poeirinha aqui. Uma hora esse tapete vai estar tão gordo, tão grande, vai ter tanta poeira ali embaixo que vai ter mais poeira do que tapete. Certo? E o resultado disso não é bom. Entende? Então não adianta nós darmos as costas para aquelas coisas que são inerentes à nossa vida. E não tem como, dinheiro é parte essencial, como eu disse no programa passado. Dinheiro é basicamente energia materializada. Porque é combustível, ele vai potencializar, ele vai me comprar coisas, ele vai me possibilitar coisas. Então, se eu me alimento, se eu moro em algum lugar, se eu me locomovo, tudo isso é por um intermédio de algum gasto financeiro. Da mesma forma que o trabalho qual eu exerço é recompensado também financeiramente. É óbvio que nós temos realização pessoal, agradecimento dos pacientes, certo? Reconhecimento. Às vezes nem temos nada disso, mas você sabe que uma coisa você vai ter, que é o dinheiro. Em alguns lugares também não, né? Porque tem lugar que atrasa o salário do médico, tem lugar que dá calote no médico, mas via de regra vai ter o dinheiro ali no final, tá certo? E então a gente não pode menosprezar, não pode fingir que, tá ali, eu sempre vou estar trabalhando, sempre vou pegar o próximo plantão, porque essa é uma mentalidade muito frágil. Sabe? A sua vida pode desmoronar de uma hora para outra se você não se prepara, se você não se cuida. Beleza? Então, faça isso. Invista tempo na sua educação financeira. Invista tempo para aprender sobre investimentos. Certo? E assim, eu sei que é muita informação. Eu sei que às vezes você entra na internet e vai ter 1 milhão de canais, 1 milhão de pessoas falando coisas, 1 milhão de livros. E eu criei esse programa, o programa Finanças para Médicos, esse perfil do médico que investe, justamente para separar só o suprassumo para você. Para você que é o profissional da saúde e não quer ficar perdendo tempo nem energia com um monte de coisa solta por aí. Não, não. Você vai vir aqui e eu vou te dar um conteúdo direcionado, de forma com que você entenda, de forma análoga à medicina. A maioria dos exemplos que eu pego aqui é da vida cotidiana do médico. Eu não peguei da biografia de fulano ou ciclano, eu peguei da minha biografia, da biografia dos meus colegas, da vida das pessoas que eu convivo no hospital, nas unidades de saúde. Então isso aqui é a realidade nua e crua, não é uma coisa inventada da cabeça, algo virtual, algo comercial. Não! Isso aqui é medicina, finanças, investimento, dinheiro, vida real. E você precisa dedicar tempo para ter sucesso, tá bom? Então falando em tempo, é considerável que você tenha de fato um tempo que você vá focar naquilo,
tá bom? Que você vai estudar de fato finanças e investimentos e ter o ato de investir. E como eu disse, isso precisa ser qualitativo e não quantitativo. Eu não preciso que você gaste horas e horas e horas a fio, porque não é fisiologia, não é o livro do Guyton, certo? Porque você vai conseguir fazer isso em 15 minutos, meia hora ali, a cada 2, 3 dias você consegue se atualizar em finanças e ficar bom em finanças, tá? E agora falando dos tempos simultâneos, você pode aproveitar os plantões e dias de atendimento tranquilos. Às vezes você está dando um plantão e não tem paciente. Às vezes você pegou um plantão tranquilo ou você pegou um plantão que não é agitado. Eu sei que tem plantões que você não para, né? Você não consegue nem sentar direito, porque toda hora chega paciente, toda hora chega paciente. Mas eu sei que tem colegas que às vezes eles vão e simplesmente não sabem o que fazer, ficam mexendo no celular lá, mas não aproveitam aquele tempo. Certo, você está ali de pronto atendimento caso algo aconteça. Mas até algo acontecer e se algo não acontecer, por que não você estudar, né? Pode estudar medicina, certo? Muitos colegas estudam medicina. Mas você também pode tirar uma pequena parte desse tempo e se atualizar em finanças. Pega ali, vê alguma coisa sobre patrimônio, alguma coisa sobre imóvel, alguma notícia sobre bolsa de valores, pega algum livro sobre educação financeira e lê, vai lendo ali, tá certo? Porque você vai agregando conhecimento e reforçando conhecimento, agregando conhecimento e reforçando conhecimento. E hoje com a tecnologia é muito melhor. Hoje você, por exemplo, consegue assistir um curso do seu celular. Então muitas vezes você pode pegar e até fazer o download do curso no celular. Ah, videoaula, não vou ter internet no hospital. Faz o download da videoaula e assiste. Assiste ali, naquele período de pausa, naquele período tranquilo, certo? Às vezes você atende numa unidade de saúde e não está tendo aquele fluxo exacerbado de atendimento. Por que não parar e se atualizar um pouco? Adquirir um pouco mais de conhecimento. Entendeu? Então eu vou usar até essa palavra, mas num bom sentido, é de fato essa malícia de usar cada segundo disponível, tá? E, gente, não é para ficar paranoico e ficar, meu Deus do céu, porque agora até quando eu for no banheiro eu vou ter que... Não. Mas você vai perceber, você vai olhar para sua rotina, para o seu trabalho, para as coisas cotidianas da sua vida, e você vai perceber o quanto de tempo disponível existe, tá? E quando eu falo disponível, não é só aquele tempo 100% disponível, porque a gente também precisa de lazer. Mas é isso, aquele tempo qual você pode aproveitar ele um pouquinho mais. Como eu citei anteriormente, às vezes eu vou fazer uma esteira na academia. Tô aprendendo alguma coisa, tá certo? Tô aprendendo alguma coisa. E, gente, essa live, esse programa, ele é uma forma de aprendizado. Querendo ou não, aqui você está pegando conceitos, você está pegando pequenos insights de conhecimento, os quais você pode aplicar na sua vida. E é louco que muita coisa que a gente vai ouvir por aí, aprender por aí, a gente já sabe. A gente já sabe. Só que o que é o mais importante? Saber não é o suficiente. As coisas óbvias, elas precisam ser ditas. Muito mais do que as coisas não óbvias. Entende? Porque o óbvio ele precisa ser praticado, ele precisa ser colocado em pauta. Então, às vezes eu sei que preciso me alimentar melhor, economizar mais, trabalhar mais. Todo mundo sabe dessas coisas. Mas agora você colocar isso na vida prática, inserir isso na vida cotidiana, é outros 500. E quando você se apaga disso, e você meio que perde a consciência, quando isso não fica vindo à tona, igual um comercial da Rede Globo de televisão, você esquece. Mesmo que seja um conceito óbvio, mesmo que seja uma coisa até mesmo considerada banal, tá bom? Então, por isso que é importante a gente reforçar esses conceitos. Às vezes você escuta um programa de 1 hora, mas foi 1 minuto. Às vezes você escutou 59 minutos e você já sabia. Ou beleza, senso comum, não sei. Mas teve aquele 1 minuto que você falou, caramba, é isso. É isso aqui que eu preciso. É isso aqui que vai me dar esse gás, que vai mudar essa parte da minha vida. Quantas vezes eu já não consumi conteúdo, podcast, videoaula, de coisas que em tese eu já sabia. Mas todas essas coisas reforçaram conhecimento prévio e sedimentaram
Mesma coisa, você pega uma pedra nua e crua lá, para chegar numa escultura, ela vai ter que ser esculpida por alguém, entendeu? E é chão até lá. Às vezes você vai fazer o mesmo movimento, repetitivo, mas vai bater ali no mesmo lugar, até que aquilo tome forma, entende? Então, isso é importante na hora de investir e na hora de arrumar tempo para adquirir esse conhecimento sobre os investimentos, tá bom? Então, se os colegas, médicos e médicas puderem, eu sei que podem, arrumem aí um horário, um dia fixo, para que você adquira novos conhecimentos, para que você veja essa carteira, para que você faça os seus aportes, entende? Porque também pode acontecer o contrário. Eu vejo gente que entra nas finanças e começa a ficar ansioso. E toda hora tá checando o celular para ver se o investimento caiu, subiu. E isso também não é saudável, tá? Tem que fazer o teste do travesseiro. Investimento, ele só é bom até o ponto no qual você consegue deitar a cabecinha no travesseiro e dormir tranquilamente. Porque se te causa aflição, temos que repensar algumas coisas, tá? Mas como o tema desse podcast é tempo, vamos voltar nisso. Porque eu vou esmiuçar até que você consiga formas de arrumar e dedicar tempo às suas finanças, tá certo? Uma coisa que eu uso muito no smartphone, no iPhone, em qualquer celular, pode ser Android, iPhone, tanto faz, são os lembretes. Sabe aqueles lembretes, notificações? A gente pode ter isso pro mal ou pro bem. Notificações que me incomodam, ou que eu sei que tomam meu tempo e são distração, de aplicativos que não fazem sentido, eu desativo todas. Em contrapartida, eu crio algumas notificações. Exemplo, eu tenho como meta ler todos os dias. Então eu crio uma notificação em determinado horário para me lembrar, Fabrício, horário da leitura. E ela vai ficar ali. Eu só vou tirar ela dali depois que eu leio. Entendeu? Então é um lembrete para reforçar alguma coisa. Então você pode criar suas próprias notificações. Uma outra coisa é que o pessoal costuma ficar surpreso quando eu falo. Eu consigo hoje ler em 5 línguas diferentes: português, inglês, francês, italiano e espanhol. Porque todas essas línguas, óbvio que português é a língua materna, mas o resto eu meio que aprendi de forma autodidata, porque todos os dias, mesmo que bem pouco, 5, 10, 15 minutinhos, eu estudava um pouco de língua estrangeira. Na verdade, eu ainda estudo. Faz cerca de 6 anos que eu faço isso. Todo santo dia, tá? Eu posso não ser a pessoa fluente, mas eu consigo ler texto em todas essas línguas. Talvez eu tenha algum déficit na pronúncia, porque eu não pratico tanto conversação, mas, poxa, escutar bem em 5 línguas, em 4 línguas estrangeiras e conseguir ler é um grande feito, entendeu? Eu poderia me dedicar mais, mas esse aqui não é o meu foco. Da mesma forma eu faço com investimentos. Todo dia eu pego e adquiro um novo conhecimento. Não necessariamente um novo conhecimento de princípio, porque mais para frente vocês vão entender que princípios não se mudam, né? Princípios são coisas que elas pautam todo o resto. Mas eu adquiri um novo conhecimento sobre o mercado, sobre alguma ação, sobre algum investimento dentro dos nichos. Ah, dentro da renda fixa eu tenho tal subnicho. Aí dentro desse subnicho eu tenho tais investimentos. Então, eu tiro um tempo, mesmo que eu não vá investir naquilo, mas como eu me proponho a vir aqui conversar com vocês, ensinar para vocês, eu me coloco nessa posição de educador, eu tenho essa obrigação, certo? De dia após dia, tá ali aprendendo algo mais, tá ali entendendo para passar um conhecimento de fato, digamos que mastigado, tá certo? Então, o poder do micro hábito, ele é muito extremo, sabe? Ele é muito extremo, ele pode ser usado para todas essas coisas, para medicina, para língua estrangeira, para investimento. Sei lá, você tem algum hobby, quer aprender marcenaria. Eu garanto que você estudar 5 minutos de marcenaria todo santo dia por 5 anos, provavelmente no final de 5 anos você vai ser um puta de um marceneiro, de uma marceneira, tá? E eu falo isso não para desmerecer os marceneiros, tá, gente? Mas no sentido de que vocês não devem menosprezar as pequenas janelas de tempo, tá certo? Vocês têm que aproveitar os momentos que surgem na nossa vida, porque o tempo ele passa de qualquer forma e ao mesmo tempo que ele passa, ele não volta. Você pode ser o bilionário que for, você não consegue comprar um minuto sequer se ele já tiver passado.
Você pode comprar mão de obra, você pode comprar empregados, pessoas, lugares, mas tempo, na essência da palavra, não. Entende? Então, dá uma olhada na sua vida. No que você gasta tanto tempo assim? Eu sei que no trabalho, bastante. Principalmente às vezes o médico que está num período ali de residência, apertado, puxado, ou que tá já está endividado porque não está educado financeiramente. Cara, é por todos esses motivos que você tem que separar aquele tempinho, tem que buscar aquele tempinho para aprender sobre finanças, tá? Então, essa estratégia dos lembretes é muito boa, tá? Coloca um lembretinho no celular ali, ler determinado livro de investimento. Coloca ali, ler 5 páginas no livro sobre educação financeira, todo dia. Pronto. Vai ter dia que você não vai conseguir, beleza. Coloca uma pedra em cima e faz no outro. Que não pode ficar sem vergonha na cara e não fazer, né? E se propor e não fazer, aí não dá, tá? O que a gente está falando aqui é sobre estratégia, mas em última instância, quem tem que tomar alguma atitude é você. Eu posso falar o que for, eu posso ficar falando aqui um monte de coisa, inclusive, vou até colocar vocês presentes para uma armadilha, tá? Uma armadilha que eu não quero que nenhum médico, nenhuma médica caia, que é a armadilha da obesidade de conhecimento. Às vezes você vem aqui, vê todos os meus vídeos, escuta todos os podcasts e não coloca nada em prática. Aí não dá, né, meu patrão? Aí não tem como. Eu quero que todos esses doutores e doutoras peguem o conhecimento e apliquem na prática, tá? Porque quando você faz um curso de medicina, você faz e chega um momento que você tem que atender o paciente, que você tem que pegar no paciente, examinar ele, tá? A mesma coisa com dinheiro. Vai ter um momento que você vai ter que pegar o seu dinheirinho ali, colocar na corretora e investir em alguma coisa, tá? Senão de nada adianta tudo isso aqui que eu tô falando. Tô falando pro ar, tá? Então, voltando. Pequenas lacunas de tempo. Filas, salas de espera. Às vezes, se você se sente confortável em fazer as coisas simultâneas, ao dirigir, ao fazer uma academia, ao fazer uma caminhada, vai escutando o podcast. Inclusive, só pesquisa no Spotify. Em breve vai estar nas outras plataformas também. Programa Finanças para Médicos. Todos esses programas em que eu gravo em formato de live, que fica disponível no YouTube, no Instagram, também vai ficar disponível nessas plataformas de áudio. Por quê? Porque eu sei que tem gente que não vai parar para me assistir, para ver essa cara linda, maravilhosa aqui. Eu sou uma dessas pessoas, eu não costumo assistir o conteúdo em vídeo, mas eu escuto. Então, eu tenho muitos referenciais, os quais eu não acompanho o vídeo, mas eu acompanho o áudio, porque eu sou uma pessoa muito auditiva. Então, às vezes eu sou uma pessoa de leitura. Então, cara, compra livro. Leia livros. Às vezes eu sou uma pessoa de vídeo. Então, se você é uma pessoa de vídeo, fica aqui comigo. Assiste. Assiste ao vivo, assiste o gravado, não sei. Mas entenda qual que é a melhor forma de você absorver, adquirir conhecimento e como que fica mais cômodo, tá? Porque aí assim, você passa a aplicar esses conceitos na sua vida prática. Aí, de repente, você está poupando mais. De repente, você está ganhando mais. Investindo de forma melhor, ganhando mais rentabilidade, ou seja, aquele percentil sobre o seu dinheiro tá te gerando mais renda passiva do que antes, tá? E esse é o grande lance, é o grande truque do acúmulo de patrimônio ao longo do tempo. É o aporte com os reinvestimentos e o aumento da rentabilidade, que é aquele efeitozinho bola de neve, né? A mágica dos juros compostos, como já dizia Einstein, né? Ou Clarice Lispector, não sei. Gente, isso aqui foi uma piada, tá? Então é isso, quando você passa a aplicar esses conceitos, as coisas vão tender a fluir. Outra coisa, uma coisa que vocês vão prestar atenção também, que eu falei, né, sobre os sentidos, audição, visão. Não sei se vocês repararam, mas os meus vídeos menores, eles são todos legendados. Esses aqui que eu gravo ao vivo, não tem como ser legendado, porque é ao vivo, né, é ao vivo. Tem até uma ferramenta aqui das plataformas de mídias sociais que talvez futuramente vai ficar tudo legendado, que eles fazem a legenda automática. Mas os pequenos, eles são todos legendados justamente porque às vezes você está num lugar que você não vai conseguir ouvir. Às vezes eu estou numa fila de supermercado, eu consigo assistir um vídeo pequeno, rapidinho ali, e ler as legendas, eu não preciso escutar. E aí eu consigo absorver aquele fragmento de conhecimento, certo? De um vídeo que eu só olhei, eu nem escutei. Mas aí a pessoa, né, teve essa preocupação de fazer a legenda. Então essa é uma outra dica que eu dou para vocês. Como a gente vive nesse mundo de mídia social, de rede social,
de seguir alguns perfis ou algumas páginas e canais justamente no intuito de aprendizado. E coloca as coisas do momento. Se você está num momento de melhorar nas finanças, cara, pega e segue a galera do mercado, mas não começa a seguir 1 milhão de pessoas. Escolhe ali 2 ou 3, quiçá um só, que você identifica com o conteúdo dele, porque você vai aprender, né? Você não vai dissipar energia, dissipar atenção. Então, por exemplo, eu quando me propus a aprender um pouco mais sobre finanças, cara, eu seguia 2 pessoas, 3 pessoas e consumia conteúdo dessas pessoas em específico, certo? Até o momento que eu afunilei. Eu falei, não, agora eu preciso subir de patamar. Eu vou para algo mais complexo. Aí você faz o curso com uma pessoa, se aprofunda naquilo. Aí você compra determinado livro técnico, se aprofunda naquilo. É óbvio, eu estou falando aqui na posição de uma pessoa que trabalha com isso. Tá, gente? Eu trabalho, tenho um aluno médico, aluna médica, o qual eu ensino finanças, eu ensino investimentos. Então, você não precisa se aprofundar a tal ponto. Você precisa, óbvio, garantir com que você consiga investir o seu dinheiro. Isso sim, tá? Da mesma forma, o paciente ele não precisa entender sobre medicina, ele não precisa ter um CRM, mas o paciente precisa saber quais são as coisas que ele tem que levar em conta no estilo de vida. Ah, é fazer atividade física, me alimentar melhor, dormir melhor. Então, ele tem que saber essas ferramentas. Mas ele não precisa saber, o nome técnico do medicamento, porque... Não, tá? Então vamos diferenciar essas coisas. Às vezes eu falo aqui numa posição de educador, mas são coisas que eu faço, não necessariamente você precisa fazer. O que eu quero que você faça é o básico, é cuidar da sua vida, é cuidar do seu dinheiro, é cuidar das suas finanças, tá bom? Então, é isso, tá? Eu espero que, assim, de alguma forma, vocês tenham tido algum insight de como aproveitar melhor o tempo e como inserir aí uma rotina de estudos, alguma coisa que possa contribuir para a sua educação financeira, tá? E aí, falando em ferramentas, nós temos várias e várias e várias. Ó, vou citar algumas aqui e recapitular só para você entender. Você pode seguir pessoas nas mídias sociais que ensinem alguma coisa. E eu sou um exemplo disso, no sentido do perfil do médico que investe. Eu não fico colocando coisas da minha vida pessoal. Eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, que é para família, para amigos e tudo mais. No perfil médico que investe, eu falo sobre finanças para colegas médicos, ponto. Aquela é a função dele. Não tem firula. Não tem, vou falar sobre minha vida. Não, ali é informação, tá? Ali, quando alguém me pergunta uma dúvida, eu procuro responder com a maior qualidade possível. Ali, quando alguém me sugere um tema, inclusive, se quiser sugerir algum tema, eu já tenho temas de algumas pessoas que me mandaram no privado e eu vou fazer conteúdo em cima daquilo, tá? Então, às vezes eu pego um conteúdo, eu reforço o meu estudo justamente para entregar algo de maior qualidade. Porque na ponta, o paciente vai ser melhor atendido. Se eu tenho um monte de médico que não está preocupado com o boleto, que está conseguindo investir, está com a vida alinhada nos eixos, eu sei que eles vão performar melhor. Eu sei que eles, consequentemente, vão ganhar mais dinheiro, tá? E quem que se beneficia disso, no fim das contas? É o médico, a médica, as pessoas ali que orbitam o entorno, né? Os familiares, os amigos, e, em última instância, as equipes de saúde e pacientes. Entende? Então não é só sobre finanças, é sobre saúde no fim das contas. Se você pega causas de divórcio, de brigas, de tudo mais, estatisticamente é sempre mais envolvido com dinheiro. Quantas famílias você já não viu brigarem por dinheiro, casais se divorciarem porque foram à falência e estavam com problemas financeiros? Entende? Então, é óbvio que a medicina também é afetada por problemas financeiros. Só que é um problema que ele está abaixo do radar, né? Não comenta-se tanto assim. Mas não precisa nem comentar, só você ver na prática. Vai num pronto atendimento aí e conversa com os colegas da porta. Fala, tipo, por que você está trabalhando no Natal, no Ano Novo? Por que você tá nesse horário? Por que você, mesmo depois de idoso, né, ainda tá nesse plantão, num hospital que não é tão legal assim de se trabalhar? E aí você passa a entender que é dinheiro, entendeu? É dinheiro, não adianta a gente fechar os olhos e falar, é medicina por amor. Medicina por amor, o amor vai até tal ponto, né? O amor vai até tal ponto. Como ter amor se eu não consigo exercer uma boa medicina? Se eu não consigo pensar em outra coisa no seu boleto, né? A não ser dívida. Então a gente tem que sair desse modus operandi de mão de obra que basicamente trabalha, gasta para comer e viver e sobreviver e é isso, um dia após o outro. Não, separa o tempo, aprende investimento, faz sua carteira, e vá viver uma vida melhor, tá? Vá viver uma vida melhor.
E mais é isso, gente. Olhem a rotina de vocês como um todo, olhem o tempo de vocês como um todo e entendam quais são as prioridades na vida de cada um. E quando eu trago esse assunto à tona, quando eu falo de investimento, de finanças, é justamente porque eu sei que é algo que faz diferença na nossa qualidade de vida. É muito discrepante a minha vida antes e depois de eu ter uma consciência financeira. Hoje eu consigo, cara, dormir bem, fazer às vezes meus horários, sabe? Sair num horário que nunca na vida eu poderia sair. Por quê? Porque antes eu me munir, eu não consigo usar essa palavra direito, né, de munição, me munir com certos conhecimentos. E eu pude aplicar isso na minha vida de forma prática. E hoje eu tenho esse ímpeto de trazer isso para vocês, porque é algo que de certa forma eu me apaixonei. Né? Falar sobre finanças, falar sobre investimentos. Se vocês olharem aqui, quem está com áudio talvez não veja, mas tem. Aqui só vai aparecer uma parte. Mas tem duas prateleiras recheadas de livros. E boa parte desses livros, sim, é de medicina, né? Porque eu sou médico. Mas boa parte deles também é sobre finanças, certo? Sobre educação financeira, sobre investimentos. Por quê? Porque eu quero levar isso para os outros colegas. Eu quero que isso entre na casa de cada médico, de cada médica. Para cada médica ter de fato consciência financeira, ter de fato uma vida mais leve, porque sabe lidar com o dinheiro, porque sabe investir bem o dinheiro, tá bom? Então, no episódio de hoje é isso. A gente conversou aí sobre como arrumar um pouco mais de tempo para a gente dedicar aí aos nossos investimentos, aos nossos estudos sobre finanças e, consequentemente, ir em busca de uma vida melhor, tanto para a gente quanto para o nosso paciente, que vai ter um profissional mais descansado, né, e menos preocupado. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, sugestão de tema, qualquer coisa nesse sentido, entre em contato comigo, tá? Fabrício Mateus. Eu estou nas mídias sociais pela alcunha de médico que investe. E esse é o programa Finanças para Médicos. Mas é isso, fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.